Salve, salve, meu incrível jovem de sucesso. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma aula deste curso que vai ser um marco na tua vida. A partir deste curso, eu sei que a tua vida nunca mais será a mesma. A partir do momento em que uma mente se expande, jamais volta ao seu tamanho original. Tenho a certeza que nesta altura da jornada, apesar de ainda ser só o início, talvez 5%, se tanto, sei que sem dúvida já existiu e existem transformações incríveis na tua vida, mais propriamente na tua mentalidade, na tua forma de ver as coisas e na tua forma de agir. Hoje vamos falar sobre um assunto muito, mas muito importante mesmo, sobre os nossos sentimentos. Muitas pessoas, principalmente jovens, nós negligenciamos isso. Não ligamos tanto para os sentimentos. Achamos que não tem importância, mas tem muita importância. E por favor, por ti, não salte esta aula. Assiste a esta aula completa, como eu recomendo, com uma caneta e com papel para tirar-se apontamentos, assiste, se for preciso, reassiste. Mas jamais salte esta aula, porque isso dá um azar incrível mesmo. Não queiras esse azar. Mas hoje vamos falar sobre os sentimentos. Antes disso, quero-te trazer uma explicação muito rasa e básica, muito superficial sobre frequência vibracional, campo eletromagnético e escala das emoções. Os nomes podem parecer assim um bocado confusos e esquisitos, mas é muito simples de tu entenderes. Não sei se tu sabes, mas nós formamos um campo energético à nossa volta, um raio de mais ou menos 3 metros. Umas pessoas dizem campo energético, outros dizem que é a nossa aura, outros dizem que é o nosso tónus vital. O nome, sinceramente, é o menos importante. O que importa mesmo é a sua eficácia. Nós formamos esse campo eletromagnético à nossa volta. E é tão fácil identificarmos isso. Por exemplo, quando tu entras num ambiente onde as pessoas são mais tristes, por exemplo, às vezes num hospital ou no lar, tu sentes aquela energia mais pesada. Exatamente esse campo vibracional, esse nosso campo eletromagnético que se expande. E quando nós entramos, sentimos isso e somos absorvidos por isso. O nosso campo eletromagnético é formado por dois órgãos e tem principalmente dois objetivos. Como o nome diz, é eletro, ou seja, produz energia, e magnético, ou seja, atrai energia. Quem é o responsável pela parte elétrica? O maior responsável é o nosso cérebro, os nossos pensamentos. São eles os principais fornecedores dessa nossa energia. Só que, por outro lado, o nosso responsável pela parte magnética, ou seja, a parte que atrai, é o nosso coração. E o nosso coração é 5.000 vezes mais poderoso que o nosso cérebro. Ou seja, 5.000 vezes mais magnético que o nosso cérebro. Os nossos sentimentos são muito, muito mais poderosos que os nossos pensamentos. E além disso, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os responsáveis por atrair as coisas. Pensa comigo. Nosso pensamento é como se fosse um carro, por exemplo, um Ferrari. E o nosso sentimento é o combustível. Tu podes ter um Ferrari, ou seja, pensamentos incríveis. Só que se tu estiver sem combustível, ou seja, sentimentos negativos, o Ferrari não anda.
Talvez por isso tu penses tantas coisas boas, penses em tanto sucesso, tanta evolução, tanta vida incrível. Só que isso é o Ferrari. Só que se tu não sentes isso, o Ferrari não anda. E talvez por isso pensas, mas não crias. Pensas, mas não realizas. Pensas, mas não tens. Porque pensas, mas não sentes. Existe a escala das emoções, como eu te vou deixar aqui, dá uma vista de olhos, e se tu reparares, existem emoções com uma seta a apontar para baixo, uma emoção com uma seta que digamos neutra, uma aponta para cima, outra para baixo, e emoções com setas para cima. O que é que isso significa? Seta para baixo, emoções retratoras, ou seja, que te prendem e que não te permitem progredir na vida. A seta neutra é aquela, nem aquece, nem arrefece. Ficas ali no 0 a 0. Já a seta positiva são setas que vão potencializar, setas, neste caso emoções, que vão potencializar os teus resultados. Quando o teu dia, a maior parte do teu dia, é vivido nessas emoções positivas, nessas emoções com setas para cima, a tua vida começa a fluir. Os teus objetivos começam-se a realizar. Por outro lado, quando tu viveres nas emoções com setas negativas, a tua vida não flui. A tua vida está presa no passado. E lembrando sempre que é impossível viver sempre em emoções positivas. Por exemplo, no amor, na paz, na gratidão. Tu não vais viver 24 horas nessas emoções. Não. Tu vais te chatear com o teu marido, vais te aborrecer com o teu patrão, vais te aborrecer com os teus colegas, com os teus filhos. Sim, vais. É normal. É a vida. O importante é lembrar-te sempre. Chateaste, aborreceste durante um minuto, tudo bem. Passares o dia todo a pensar e a sentir esse aborrecimento, isso é que não está bem. Lembra-te sempre, um momento negativo, ok. Uma vida negativa, jamais. Ou seja, lembra-te, vai haver momentos menos bons e está tudo ok. Eles vão vir e tu vais entender, vais refletir na hora e depois vais-te libertar dessas emoções, desses sentimentos, desses acontecimentos. E vais voltar para o teu estado natural. Amor, paz, gratidão, alegria. Existem, em especial, três emoções ou três sentimentos que eu te quero trazer hoje nesta aula. Mas antes disso, vou-te recomendar um livro que tu tens que ler com toda a certeza se quiseres entender mais a fundo sobre as emoções, a escala das emoções, que é este livro aqui, Poder versus Força. São 300 páginas, por mais que tu não gostes muito de ler, consegues ler tranquilamente. É muito incrível uma anatomia da consciência humana. Este livro, com toda a certeza, vai mudar a tua forma de pensar. E se tu não sabes, este livro, ou melhor, o autor, é exatamente o responsável por criar a escala das emoções que estivemos a falar até agora. Por isso, é uma leitura obrigatória. Talvez 15 euros, compras este livro, por isso, investe esses 15 euros e muda a tua vida. E agora vamos falar sobre as três emoções que nós queremos longe de nós. E a primeira emoção, ou o primeiro sentimento, é o sentimento de culpa. Quantos de nós não nos sentimos culpados pelos erros do passado?
por aquilo que fizemos e que não devíamos ter feito. Noutros casos, por aquilo que não fizemos que devíamos ter feito. Quantas pessoas se sentem culpadas por esses erros, por essas situações? Só que o que é que acontece? Quando nós vivemos nesse sentimento de culpa, a mensagem que nós enviamos ao nosso cérebro é: sou culpado. Se sou culpado, sou um pecador e um criminoso. Agora diz-me, achas que um culpado, um pecador e um criminoso merece ter uma vida de sucesso? Uma vida incrível? Merece alcançar objetivos incríveis? Jamais, correto? Um pecador, um criminoso e um culpado, ele merece é castigo, certo? E essa é a mensagem que tu envias a Deus, ao universo, ao teu cérebro. Se eu sou culpado, se eu sou criminoso, se eu sou pecador, eu não mereço uma vida incrível. E inconscientemente vais-te sabotando. Talvez até alcance mais sucesso. Só que é que acontece? Rapidamente voltas a cair. Porquê? Porque chegas lá em cima, só que o teu cérebro diz-te: tu és um culpado, tu és um criminoso, tu és um pecador, tu não mereces essa vida. E faz de tudo para cair. Simplesmente voltas à estaca zero. Como vamos resolver isso? Vamos libertar-nos dessa culpa. E como libertar? Simplesmente gerando o perdão. Quando tu perdoas, libertas-te, soltas-te dessa culpa. Vê a culpa como algo que te prende ao passado, que tu queres avançar para o teu futuro, para a tua vida incrível, só que essa culpa está-te a prender ao passado. Por mais que tu te esforces para ir, ela prende-te. Por outro lado, quando tu te libertas dessa culpa, tu vais na direção do teu objetivo. Por isso, liberta-te da culpa, liberta o perdão, perdão sobre ti, perdão sobre os erros do passado, perdão sobre outras pessoas que talvez te tenham feito coisas menos boas. Simplesmente liberta o perdão para tudo o que te prende. Podes, eu aconselho-te, inclusive, que escrevas uma carta a perdoar tudo o que tens que perdoar. Perdoar-te a ti próprio, escreveres o que queres perdoar, perdoares o outro, escreveres quem queres perdoar, por que motivo queres perdoar. Dessa forma, libertas-te desse sentimento de culpa. No fim, inclusive, de forma segura, podes queimar a carta, mas de forma segura. Não quero ser responsável por nenhum incêndio. E esta é a primeira emoção que nós vamos libertar-nos. Segunda emoção é o sentimento de vítima. Aquelas pessoas que dizem: a culpa não é minha, foi a pandemia, é o país, é o governo, é a família que eu nasci, é a cidade onde moro, é o meu patrão, é os meus colegas, é a minha profissão. O que é que acontece? Quando essa pessoa se vê como uma vítima das adversidades externas, uma coisa é certa e não leves a mal, mas se ela se vê como vítima, significa que ela é uma marioneta guiada pelos outros, porque afinal é o patrão, é os colegas, é o país, é isso tudo que a está a guiar. Ela é uma marioneta guiada pelos outros, correto? E além disso, a mensagem que ela envia ao cérebro é: eu não posso fazer nada porque afinal a responsabilidade não é minha. Afinal, é a pandemia, é o país, é o meu patrão, é a cidade onde moro. Eu sou um coitadinho, uma coitadinha, não posso fazer nada. Sou uma vítima. Enquanto agires assim como vítima, nunca vais alcançar os teus objetivos. Porque como é que tu vais
na direção dos teus objetivos? Se tu és a vítima de fatores externos, como é que tu vais na direção dos teus objetivos se tu não podes fazer nada? Se tu és a marioneta guiada pelos outros? Não dá. E além disso, pensa comigo, reflete mesmo agora. Foi a pandemia que apareceu, ok, mas será que ninguém progrediu durante a pandemia? Certamente muita gente progrediu. É o país, ok. Também não existe gente a progredir no mesmo país que tu? É a cidade, o sítio onde nasceste, ok. Mas será que não há pessoas na mesma cidade que tu a progredirem muito mais que tu? Ou seja, não é os fatores externos. Consegues entender que é o interno? É a tua mentalidade, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas crenças, a tua visão sobre o futuro? Não é o fator externo, é o fator interno. O externo é apenas um reflexo do teu interior. E como é que vamos resolver isso? Mais uma vez, muito simples. Simplesmente vamos assumir a responsabilidade sobre tudo na nossa vida. Sobre as coisas boas, sobre as coisas menos boas. Sobre o que fazemos, sobre o que deixamos de fazer. Tudo é responsabilidade minha na minha vida. Tudo é responsabilidade tua na tua vida. Tu não és marioneta, tu não és guiado pelos fatores externos. Tu és o comandante, és o piloto da tua vida. Vais, a partir de hoje, assumir a responsabilidade por tudo e vais alcançar os teus sonhos. É a pandemia? Ok, mas como é que eu posso progredir nessa pandemia? Estão todos a chorar. Ok, eu vou chorar com eles ou vou vender lenços? Eu escolho. É a pandemia. Ok, o que é que eu vou fazer? Ficar em casa cheio de medo? Começar a vender máscaras? Vender gel desinfetante? Vender vacinas? Eu escolho. Eu não. Como é que é dizer? Eu não posso comandar os fatores externos. Não posso comandar o que aparece. Não posso comandar a pandemia. Mas posso comandar a forma como eu ajo ou reajo perante a pandemia. Eu não comando a pandemia, mas comando como eu reajo. Ou seja, tu és responsável por tudo. Tu não podes impedir que as coisas apareçam. Não. Mas tu defines a forma como ages quando as coisas aparecem. A partir de hoje, tu não és mais vítima. És o responsável por criar a tua vida incrível. Tu podes, tu mereces, tu consegues. Paga o preço e consegue, como é óbvio. E o terceiro sentimento que nós vamos eliminar, que na escala das emoções é o mais baixo de todos. É o sentimento de vergonha. O que é que esse sentimento de vergonha traz? Quando uma pessoa sente vergonha, ela pensa inconscientemente: eu não quero que ninguém me veja, eu quero me esconder de todos, eu quero ser insignificante para todos. Além disso, gera um sentimento de inferioridade, porque ele tem vergonha dele próprio, do que ele tem, do que ele quer se esconder, quer que ninguém o veja. Esse Essas são as frases, os pensamentos que o sentimento de vergonha gera. E tu vês-me hoje aqui a falar contigo, mas eu já vivi nesse sentimento de vergonha. Vergonha de falar em público, vergonha que me vissem. Quando eu via alguém, eu tentava-me esconder para que ninguém me visse, porque eu tinha vergonha de falar, de interagir com as pessoas, tinha vergonha de me expor. Sim, é verdade. Hoje eu estou aqui, mas nem sempre foi assim. E se eu ultrapassei, se eu estive lá atrás, lá no fundo, e hoje estou aqui, eu não sou mais nem menos que tu. Se eu consegui, tu consegues. Acredita em ti. Jamais permitas que os outros façam com que tu duvides de ti.
Tu não escolhes de onde vieste, mas escolhes para onde vais. Tu não escolhes se cresceste com sentimentos de vergonha, de inferioridade, não. Mas tu escolhes como vais agir daqui para a frente. Isso tem por base o princípio que falamos anteriormente, a assumir a responsabilidade por tudo. Ou seja, tiveste vergonha? Ok, isso foi passado. Assume-se a responsabilidade. E como vais agir a partir de hoje? És tu que escolhes. E porquê é que pessoas que sentem vergonha não conseguem alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, progredir na vida? Porque pensa comigo, uma pessoa que sente vergonha é uma pessoa que não quer ser vista, que não quer ser notada e, além disso, que se sente inferior. Correto? Agora imagina, como é que tu vais na direção do sucesso, daquela vida incrível de seres promovido no trabalho, de ganhares mais dinheiro, de ajudares mais pessoas? Como é que tu vais nessa direção se lá no fundo tudo o que tu queres é ser invisível a todos, sentes-te inferior e não queres ser notado? Jamais podes alcançar o sucesso, que o sucesso, por mais que tu queiras ou não, vai trazer exposição. Jamais vais alcançar esse patamar quando tudo o que tu sentes é quero ser invisível. E além disso, sou uma vítima ou sou inferior aos outros. Jamais consegues alcançar o sucesso. Por isso, vê bem a tabela. Se tiveres alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu ou alguém da equipa vai-te ajudar. Podes inclusive mandar-me mensagem privada no Instagram, que eu vou-te ajudar. E tudo o que tu tiveres associado a pensamentos e a sentimentos negativos, elimina e substitui por algo bom. Faz assim durante uma semana. Tenta policiar-te e sempre que vier um pensamento ou um sentimento negativo, troca por algo bom. Acontece algo e tu ficas chateado, irritado e tu lembras-te: eu sou amor, eu sou paz, eu sou gratidão e tens calma. Tenta isto durante uma semana. Eu acredito, por experiência, que só apenas ao fim do dia já sentes uma diferença enorme. Mas experimenta durante uma semana. Ou seja, resumo da aula. As emoções guiam para onde nós vamos. As emoções são impulsionadores ou são retratores. 3 emoções e sentimentos que tu tens que eliminar já hoje na tua vida é o não perdão, ou seja, a culpa, o sentimento de vítima, ou seja, é os fatores externos, e o sentimento de vergonha e de inferioridade. Elimina estes 3 sentimentos a partir de hoje. E vemo-nos na próxima aula.